Você vai fazer a prova da segunda etapa da FUVEST? Ah, meu amigo, então hoje eu tenho um testaço para analisar com vocês, te mostrar o meu texto preferido de todos os tempos da FUVEST, que foi uma proposta da prova de 2009. Em 2009 o tema foi basicamente fronteiras. Eles queriam que o aluno discutisse sobre as fronteiras, fronteiras físicas ou fronteiras psicológicas, fronteiras concretas ou fronteiras abstratas. Era basicamente essa discussão do tema de 2009, fronteiras, e a partir disso eles pediram um texto dissertativo. E o aluno fez um texto maravilhoso, e é esse texto que eu vou mostrar para vocês no dia de hoje. Então, fique de olho! Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai, e hoje para que eu possa te mostrar um texto maravilhoso da FUVEST 2009, o nosso tema fronteiras. O aluno fez uma redação espetacular e eu quero te mostrar ponto a ponto dessa redação, principalmente para você entender por que ela é boa. A redação estilo FUVEST, ela é bem diferente da redação estilo Enem, ela tem uma maior flexibilidade textual, como já disse para vocês em vídeos anteriores, e é um texto que é muito mais leve, muito mais fluido, ao mesmo tempo com muito mais repertório sociocultural, com muito mais aprofundamento teórico e, logicamente, com domínio gramatical muito maior. Olha o que esse aluno fez, vamos lá para você entender junto comigo. Ele colocou um título, e o título dele foi Solve et coagula. Se você nunca ouviu falar o que é solve et coagula é o princípio básico da alquimia, de solver e coagular, que o aluno já colocou para nós como título da redação. Já fez algo extremamente ousado, extremamente interessante. E aí ele começa o texto dele discutindo sobre fronteiras, falando assim, ó. Expansão e retração, criar e eliminar fronteiras. Esta tem sido a história do nosso planeta e de suas gentes. Olha que legal, e suas gentes. Muitas vezes fronteiras foram modificadas, tanto no aspecto geográfico como nos campos do saber. Ele fez uma introdução, meus amigos, de apenas 2 linhas, mas a introdução dele foi basicamente para apresentar o tema, para apresentar o que ele iria discutir. Ficou muito boa, ficou muito bem organizada e ela conseguiu introduzir a ideia central do texto. A gente já consegue perceber uma certa maturidade linguística quando ele usa os suas gentes, por exemplo. A gente já percebe que ele gosta de períodos um pouco mais curtos, porém muito bem desenvolvidos. E o único ponto negativo que eu poderia apontar desse texto por enquanto é que a letra não é tão legível assim, o que acaba sendo, de certa forma, um problema para que o corretor consiga, ler o texto, o que seria fundamental. E aí ele continua. No âmbito geográfico, não faltam exemplos. Começa-se com o continente original, Pangeia, um todo, uma massa única, depois separada pelo tectonismo de placas. Surgem fronteiras, continentes separados por oceanos. A seguir, povos formam agrupamentos, deixando a vida nômade. Surgem as vilas, as tribos. Tribos, então, se separam em feudos. Feudos, irmãos, estabelecem relações de interdependência. Partilham a mesma língua. Nasce, ou melhor, retorna, o instinto gregário do homem. Feudos unem-se em províncias, condados. Condados viram estados. Estados formam países. Países lançam-se, agora sente a intertextualidade entre aspas, por mares nunca dantes navegados e conquistam outras terras. África, Ásia, Américas. Diferentes nações ambicionam mesmas terras. Assinam-se acordos, partilham-se terras, sem levar em conta as etnias presentes. A seguir, repartem-se as terras. Fronteiras são criadas unindo os diferentes e até incompatíveis, outras vezes separando os iguais. Na África, Zulus, Hutus e tantos outros moram no mesmo país, criado por um estrangeiro dividido por outro. Na África do Sul, o povo autóctone é relegado a guetos, e o branco os aparta de seu convívio. É o apartheid. Por outro lado, os curdos se veem separados no Iraque, na Turquia e nos outros países. Os desiguais unidos e os semelhantes separados, ambos armam-se, gritam e violência e mais violência se instaura.
limites arbitrários, gerando tensão, dor e morte. Por que eu gostei muito desse texto e por que eu gostei muito desse longo parágrafo? Ele fez um parágrafo basicamente contando a história, contextualizando historicamente toda a questão das fronteiras. Desde quando nós estávamos lá na Pangeia até chegarmos basicamente nos dias atuais. Tudo isso com períodos curtos, objetivos, diretos, com um bom vocabulário. E se você for observar, muito interessante que esse texto ele tem muita liberdade. Em determinados momentos ele parece mais uma narração. Ele narra o que ele está discutindo, ele narra o que ele está abordando, mas ao mesmo tempo ele traz com muita naturalidade, com muita precisão as suas ideias. Então é uma redação muito interessante, muito bem feita e no estilo que se descola bastante do que muitas pessoas estão acostumadas no estilão Enem. É algo muito mais leve, muito mais fluido, sem aqueles conectivos demasiadamente engessados e é um texto que tem uma grande fluidez. E ele vai continuar com essa fluidez, quer ver? Olha só. Nas ciências, fenômeno semelhante ocorre. A filosofia, mãe das ciências, é partilhada entre os homens. Homens originais tomam do saber e o ampliam. Novas ciências emergem, a alquimia, a higiene, a política. Destas, outras tantas nascem. A química, a física, a biologia, a medicina, a sociologia, a antropologia, entre outras. Se você for reparar, neste parágrafo ele está falando de possíveis fronteiras do conhecimento. Ótimo, muito bem feito, muito bem organizado. Destas, outras nascem. A química, a física, a biologia, a medicina, a sociologia, a antropologia, entre outros. Novas separações, novas especializações. Não há limites para novidades. E chega o ponto em que, para saber medicina, tem que entender de física na ortopedia, de química, nas intoxicações, na hiperleidemia, não sei se é isso que está escrito, na hipertensão arterial, de linguística, na aquisição da linguagem do bebê. Caem as fronteiras entre as ciências. A prova da FUVEST, olha que legal, ele está sendo metalinguístico, olha que ousado e que bem feito. A prova da FUVEST tem questões interdisciplinares. O que começa com Rui Barbosa e Oswaldo Cruz termina com Febre Amarela. Ele está mostrando para nós toda essa questão da diluição das fronteiras do conhecimento e o quanto as ideias estão cada vez mais interdisciplinares. Olha que bacana. E aí ele continua. Expansão e retração, separação e depois dissolução. E daí surge a solução. O homem que passa a avançar, vencer limites, quebrar barreiras, mas tendo claro o que faz dele homem, um ser singular, original, diferente de outro homem. Uns artistas, outros técnicos. Uns retóricos, outros pictóricos. Diferentes e separados por suas singularidades, mas unidos como espécie. Retraindo egos para expandir limites. Colocando fronteiras às suas individualidades para usufruir da liberdade, de ir sempre cada vez mais além, sem limites. E acaba o texto. Gente, esse texto é muito legal. Ele está abordando diretamente a questão das fronteiras, tanto no sentido de fronteiras físicas, fronteiras demarcatórias, no primeiro parágrafo. Depois, no segundo parágrafo, ele discute sobre a questão das fronteiras do conhecimento. Sempre com períodos curtos, com um excelente vocabulário. Se você me perguntasse assim, professor, esse texto usa repertório sociocultural? Nossa, ele tem aí, sinceramente, uns 5 a 7 repertórios socioculturais falando das mais diversas áreas. E ele apresenta tantos repertórios com tanta fluidez que a gente nem fica reparando tantos repertórios assim dentro do texto. É importante que você perceba a liberdade de conectivos que ele apresenta. Ele não fica toda hora apresentando conectivos como ele faria no estilo Enem. É um texto muito bem elaborado e realmente seria considerado um texto de referência no estilo FUVEST e é o meu preferido ao longo de todos os tempos dessa prova tão importante para nós. E você, meu querido, o que você achou desse texto? Conta pra mim, abre o seu coração nos nossos comentários. Você gostou desse texto? Achou viajado demais? Difícil demais de se fazer? Lembrando
que ele é uma referência positiva. Lógico que para passar na FUVEST, você não precisa necessariamente de fazer um texto tão diferentão, mas esse é uma ótima referência, principalmente para que você possa se soltar um pouco mais em relação à sua escrita. Beleza, meus queridos? Deixa a sua opinião bonitinho para nós, depois me adicione lá no @aprendicompapai para que você conheça um pouco mais sobre o meu trabalho. Agradeço muito a presença de todos vocês, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!